Atenção, bom dia! Muito prazer em ter você novamente por aqui às 5h55 da manhã, onde a gente vai começar falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. A gente está hoje na 6ª etapa da nossa jornada de 7 encontros aqui. E hoje a gente vai falar sobre o hábito número 6. E você que perdeu, as 5 etapas anteriores, os 5 episódios anteriores, eles ainda estão aqui no Instagram. E você pode ver cada uma das lives que a gente fez aqui às 5h55, onde a gente falou sobre os 5 primeiros hábitos. E hoje a gente fala sobre o hábito número 6, que é sinergia. Gere sinergia. Gerar sinergia pressupõe uma coisa muito simples, você estabelecer uma conexão tão grande, certo? Sinergia é um conjunto de energias, ou seja, uma conexão tão grande com as pessoas, a ponto de que o todo seja extremamente mais poderoso, mais forte do que você agir apenas sozinho. Na verdade, aqui entra uma coisa muito importante para quem leu o livro e prestou atenção. Se você observar os 5 primeiros hábitos, o hábito 1, 2, 3, 4 e 5, eles vêm preparando você, que são hábitos, novos comportamentos e tudo mais, para que você, no final das contas, gere mais sinergia. E se você fizer isso e também preparar as pessoas da sua equipe, a sinergia ela é concomitante entre todos. Então aqui entra você entender e ajudar os outros a entenderem que o todo é muito maior do que as partes. Gerar sinergia é justamente ter um comportamento de sempre utilizar o nós em vez de utilizar o eu. Agora vamos lá. Este é o 6º hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Por uma lógica, o Covey, quando ele escreveu o livro, quando ele fez a obra, ele colocou como o 6º hábito, na verdade, por quê? Porque ele percebeu que à medida que as pessoas iam mudando, o primeiro hábito, ser mais proativo, o segundo, terceiro e assim por diante, quando chegou num determinado estágio, é praticamente natural para que a gente consiga, por exemplo, melhorar o conceito de relacionamento ganha-ganha, você melhorar as comunicações empáticas, melhorar, por exemplo, o conceito da proatividade coletiva. Você imagina numa empresa onde praticamente todo mundo tem apenas o primeiro hábito, que é ser mais proativo. Só o fato das pessoas terem mais proatividade já começa a aumentar o indicador da sinergia. Agora imagina também que além de proatividade, as pessoas também começam a pensar ganha-ganha, ou seja, eu vou ser proativo, mas eu vou fazer as coisas pensando em mim e pensando no outro. Você se deu conta? Então isso tudo começa a aumentar exponencialmente, toda esta sinergia. Agora imagina que quando você começa a agir desta forma proativa e todo mundo, isso aqui é uma condição básica para o sucesso de uma equipe e de uma empresa, quando todos os integrantes da equipe estão agindo com um objetivo, com o mesmo objetivo em mente, ou seja, está todo mundo remando para o mesmo lado, de maneira proativa, de maneira que eu remo para facilitar, ou seja, eu remo no ritmo que você rema, para a gente criar um processo ganha-ganha, no direcionamento dos trabalhos. Então todos esses hábitos, eles vêm construindo, na verdade vêm construindo esta sinergia, que é o 6º hábito. O que eu quero que você leve hoje é que agora é uma hora muito importante
para a gente se dar conta que, poxa, Alexandre, mas eu não assisti as outras lives. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui no Instagram essas lives até a semana que vem, e você vai poder assistir todas as 7 lives, que é a de hoje é a sexta e amanhã, 7ª, a gente encerra. Depois eu vou levar todo esse conteúdo para o meu ambiente fechado e você não vai ter mais o acesso aqui no Instagram e a vida segue aqui no Instagram. Então hoje é muito importante a gente entender que o hábito sinergia, ele na verdade é um conjunto, na verdade é uma consequência do conjunto de hábitos que você já entendeu e que já pratica. Numa empresa, ou até mesmo numa família, num grupo de amigos, você não vai ter sinergia, por exemplo, se você, por exemplo, não tiver o pensamento ganha-ganha. Aonde eu estou pensando assim, poxa, eu vou ganhar e você vai perder, ou seja, você vai para lá e eu vou para cá, e a gente não cria sinergia. Você não vai ter sinergia numa empresa onde as pessoas não têm proatividade, por exemplo. E o que é a proatividade? Proativo é assumir a responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Se eu fico lá, deixando para depois, esperando que alguém resolva o problema que eu deveria resolver, pronto, se foi essa energia. Então, o primeiro hábito, seja proativo, é fundamental para que você tenha sinergia. Entende? E aí quando a gente fala do objetivo, quando as pessoas, por exemplo, não estão conectadas no mesmo objetivo. Eu vejo muito isso nas empresas. Eu vou, às vezes, prestar um trabalho numa empresa, eu vou lá e falo com o gerente, o diretor da empresa, ou até mesmo com o empresário. E logo em seguida, eu vou lá e encontro um vendedor, eu encontro um cara do financeiro, e eu vou conversando. E eu percebo que as pessoas estão em empresas distintas. Porque um está pensando de uma forma, que está indo para uma direção, e o outro pensando que está indo para outra direção. E isso, praticamente, não é sinergia. Por quê? Porque eles não têm um objetivo em mente. Eles não sabem aonde pretendem chegar. E quando eles não sabem aonde pretendem chegar, essas pessoas, muitas vezes, elas estão dando o seu melhor. A questão é que nunca pararam para pensar nisso que a gente está falando aqui, de ter um objetivo. Quando tem um objetivo em mente, vem uma próxima falha que também destrói a sinergia. O que eu observo? Inclusive aqui atrás, lá em cima, acho que é nesse nicho aqui, tem um livro chamado, o livro do Rancharan, que é chamado Execução. E lá no livro Execução ele fala que menos de 10% das estratégias que são definidas, na diretoria, com os grandes pensadores da empresa, entram em prática, ou seja, são realizadas pelo chão de fábrica, pela operação. E por que isso? Porque falta sinergia. Então, vamos imaginar que aqui na empresa a gente estabeleceu um objetivo em mente. Nosso setor sabe exatamente o que tem que ser feito. Então todo mundo tem conhecimento. Opa, já melhorou a sinergia? Sim. Vamos imaginar que todo mundo está proativo, está querendo fazer. Perfeito. Então já estamos com uma sinergia, nível 2. Agora o problema é que muitas vezes as pessoas negligenciam o hábito 3. O hábito 3 tem a ver com identificar a prioridade. Então, primeiro, o mais importante. Foi isso que o Covey falou lá no livro. Então eu preciso também, para uma equipe ter sinergia, ter um plano de ação orquestrado. Porque o que vai acontecer? Eu observo às vezes na empresa o pessoal batendo cabeça. O que é o batendo cabeça? É assim, o Joãozinho tentando fazer uma coisa e o Pedrinho fazendo outra e a Mariazinha outra diferente. E aí você percebe que não tem sinergia entre eles porque não foram definidas as prioridades. Todo mundo está tentando dar o seu melhor. Todo mundo está tentando ir para o mesmo rumo, só que de maneira desordenada. Quando a gente fala orquestramento, é como se você fosse pegar uma orquestra
e fosse efetivamente tocar uma música. Uma música, ela precisa, né, das notas musicais encadeadas no tempo certo. Se você for tocar uma música e não tiver, né, com um orquestramento certinho, a música fica estranha. E dentro da empresa, se você não tiver, por exemplo, clareza de objetivo e quais são as prioridades, qual é a ordem correta ou mais adequada para fazer o que tem que ser feito, a probabilidade é que não vai ficar afinado. Se não fica afinado, o hábito 6 tem problema. O que é o hábito 6, Alexandre? O hábito 6 é a sinergia. Então, se eu não estou trabalhando de uma maneira orquestrada, ou seja, não tenho um objetivo em mente, e o pior ainda, eu não tenho uma priorização, provavelmente nós vamos ter um problema das pessoas ficar se batendo. Quando eu me bato, diminui a eficácia, gera retrabalho, e é exatamente isso que o Covey explica no livro dos 7 hábitos. Então a gente está agora reforçando aqui com você a importância de você olhar para o hábito 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E aí quando as pessoas, por exemplo, têm um objetivo em mente, definem o orquestramento, ou seja, vamos fazer exatamente isso primeiro, depois a gente faz aquilo e assim está tudo num plano. Aí vem muito do comportamento das pessoas, de administrar os conflitos que existem na rotina de trabalho de qualquer empresa. Por isso a importância do hábito 4, ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É eu entender que todas as partes têm a importância e têm o seu interesse. Quando eu penso ganha-perde, eu estou puxando sempre, né, o cobertor para o meu lado. Isso quer dizer que alguém vai ficar destapado, vai passar frio. E não funciona assim. Então, numa empresa, para a gente ter sinergia, todos os outros hábitos precisam estar conectados e coordenados. Então, principalmente, quando a gente diz assim, aqui na empresa a gente pensa ganha-ganha, a gente está criando, né, mais um degrau de sinergia, porque todos estão pensando no todo. Eu não estou aqui pensando, o meu setor, ou eu individualmente, tenho que me dar bem, eu tenho que me sair melhor do que o colega ali do lado. Não precisa. E é exatamente esse o ponto. E quando eu quero pensar ganha-ganha, eu preciso melhorar muito a minha comunicação. Porque para a gente estabelecer um processo de sinergia, eu preciso ter clareza de, por exemplo, numa comunicação existem 2 vias. E o hábito 5 diz o seguinte: primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, se na sua equipe, se na sua empresa, você não tem pessoas que gostam de ouvir, entender, se colocar no lugar do outro, que a gente chama da escuta empática, como que a gente vai gerar essa energia? Então veja só, o que a gente está falando? Que a sinergia, que é o hábito número 6, ele é uma decorrência, ele é uma consequência dos 5 primeiros hábitos, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O teminha de casa que eu quero deixar para você hoje é você fazer uma reflexão, é você dar uma olhada no seu dia a dia e verificar, né? Eu sempre recomendo que você tenha caneta e papel na mão. Eu, por exemplo, eu tenho esse caderno aqui, que ele faz parte de um conjunto de anotações dos estudos que eu faço ultimamente. Então, se você observar aqui, está tudo anotadinho aqui. Então eu recomendo que você pegue caneta, papel na mão, preferência de uma maneira bem organizada, e organize os 7 hábitos numa sequência e verifique os pontos centrais que eu trouxe aqui para você em cada um dos episódios que a gente viu nesta semana e na semana anterior. E isto, uma vez que você entender, talvez num esquema de uma folha de papel, você pode ter a chave, pode ter certeza, você vai ter a chave de aumentar exponencialmente a eficácia sua e principalmente da sua equipe. Se você levar a sério, se você prestar atenção, pode ser uma mudança muito significativa dentro
desse contexto que a gente chama de eficácia, certo? Aliás, muitas pessoas ficam em dúvida sobre os 3 conceitos fundamentais, né, que a gente vê de gestão: eficiência, eficácia e efetividade. Poxa, o que é isso, né? Eu acho que serviria até eu fazer uma sequência de 3 lives aqui para explicar. Mas vamos lá. Na eficiência, você imagina que eu tenho que vir aqui todos os dias, pegar essa caneta e escrever nesse caderno, certo? Então, todos os dias eu faço isso, eu venho aqui e escrevo nesse caderno. Então, eu faço o que tem que ser feito, certo? Então, uma pessoa eficiente, ela chega no horário, ela faz a tarefa e isto é eficiência, ok? Vamos lá, o que é eficácia? Eficácia é, todos os dias, eu preciso chegar aqui e escrever nesse caderno a frase XYZ da maneira correta. Então, a eficácia pressupõe que eu vou fazer a coisa certa, devida, dentro do prazo, conforme o previsto. Ou seja, eu não apenas cumpro tabela, mas eu entrego o que tem de expectativa para o meu cliente interno ou externo. E o que é efetividade? Efetividade a gente pode pensar que é a junção das 2 coisas. Ou seja, todos os dias, no mesmo horário, conforme combinado, conforme determinado no processo, eu vou lá e entrego o que tem que ser entregado pelo tempo que tem que ser, né, até o momento em que a gente combinou. Ou seja, eu sou efetivo. Empresas precisam de pessoas efetivas, que efetivamente façam o que tem que ser feito durante o período necessário. Ou seja, dentro de um projeto, eu sou efetivo durante 3 meses, durante 6 meses, todos os dias eu faço aquilo que tem que ser feito, entrego o que tem que ser entregue. Isso é efetividade. Agora sim, vamos lá. A gente acabou de ver aqui então o hábito número 6. O hábito número 6 fala então sobre sinergia. Ter sinergia é exatamente fazer aquilo que tem que ser feito utilizando-se dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Hoje a gente fica por aqui e eu quero lembrar você que amanhã a gente vai falar então sobre o último hábito. O último hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, para mim é um dos hábitos assim que eu adotei há muitos anos atrás, a very long time ago. Afine o instrumento. Afinar o instrumento, ou seja, é um processo de renovação contínua. E é exatamente por isso, né, que eu mostrei agora há pouco para você, né, o meu caderno de anotações. Eu estou aqui com algumas apostilas que eu estou estudando, certo? E por que eu acredito que afinar o instrumento faz parte do resto da vida de qualquer profissional. Não existe mais a possibilidade de você dizer assim, nossa, eu vou fazer faculdade e eu estou pronto para o mercado de trabalho. Eu vou fazer pós-graduação na FGV, olha só que legal, e eu estou pronto para o mercado de trabalho. Eu vou aprender a falar inglês e eu estou pronto para o mercado de trabalho. Meu amigo, minha amiga, afinar o instrumento, que é o que a gente vai ver amanhã, talvez seja um hábito que vai colocar você numa posição de destaque, que vai colocar você numa posição de valor perante todo o mercado de trabalho. Porque quando você desenvolve mais habilidades, quando você está pronto para fazer as entregas que têm que ser feitas, o jogo muda. Muda de um jeito muito absurdo. Então amanhã a gente vai concluir essa série falando sobre o 7º hábito das pessoas altamente eficazes. Eu quero lembrar você que todos os dias às 5h55 eu estou aqui no Instagram, com exceção de sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho uma viagem, que em uma empresa cliente vai ter uma convenção e eu vou fazer a abertura dessa convenção no primeiro horário da manhã, então não vai dar para eu estar aqui fazendo alguma coisa, mas já vou estar aqui com você na próxima semana fazendo uma próxima sequência. Eu já tenho programado a próxima sequência, provavelmente eu vou estar anunciando para você aqui no Instagram uma próxima sequência de conteúdos ao vivo, né, na primeira hora da manhã aqui, 5h55,
para que a gente possa ir crescendo e aprendendo. Esta live, junto com as outras dos 7 hábitos, elas ficam disponíveis aqui no Instagram até a próxima semana. Depois eu vou tirar aqui do Instagram e eu vou colocar disponível para os membros do Manager Club, onde a pessoa tem acesso, né? Se a pessoa é assinante por 1 ano, ela tem acesso por 1 ano para assistir, para anotar, para fazer perguntas para mim sobre cada uma dessas lives sobre os 7 hábitos, dentre mais de 200 videoaulas que tem lá dentro do clube. Tá legal? Então aqui fica o meu agradecimento para você e o desejo de um excelente dia, uma excelente quarta-feira para você e para todos nós. Um grande abraço e até amanhã às 5h55.